Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre o habeas data. O habeas data é um remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição, destinado a assegurar que um cidadão tenha acesso a dados ou informações pessoais que estejam sob posse do Estado brasileiro ou de entidades privadas que tenham informações de caráter público, ou seja, é o direito de saber o que o governo sabe ou afirma saber sobre uma pessoa. Ele também tem direito de ser acionado para corrigir, se usa-se dele para corrigir dados pessoais que estejam inexatos. Falando um pouco da história do habeas data, ele surgiu no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 88. Ele teve sua inspiração na legislação de Portugal, Espanha e Estados Unidos, que desde 1970 passaram a incluir o direito aos cidadãos de acessarem dados pessoais em bancos e de entidades governamentais. Segundo Arnoldo Valde e Rodrigo Fonseca, a inclusão dos habeas data na Constituição foi motivada por um fator político. O Sistema Nacional de Informações, o SNI, o banco de dados mantido pelo regime militar, de 64 a 85, reunia diversas informações sobre cidadãos brasileiros, e esse remédio constitucional, esse habeas data, facilitou o acesso a estes dados, permitindo, portanto, uma maior coerência, uma maior congruência entre aquilo que se alegava lá e com a realidade, dando a possibilidade de um cidadão brasileiro que não concordasse ou quisesse saber o que o governo sabia a seu respeito, tivesse acesso a esses dados e, caso não concordasse com o que estava lá, a possibilidade de alteração. Então, foi um instrumento muito importante para uma transição de um período de regime para um período democrático e a cura de algumas cicatrizes que esse período deixou em documentos e informações. A abrangência do habeas data. O habeas data foi regulamentado pela Lei 9.507 de 97, que disciplina o direito ao acesso a informações e o rito processual da ação correspondente. É importante destacar também que o direito de informação protegido pelo habeas data não é aquele previsto com o direito de obter certidões previstas no artigo 5º, inciso 34 da Constituição. Para exercício desse último, o solicitante deve demonstrar que a certidão destina-se à defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. Já no habeas data, basta o simples desejo de conhecer as informações relativas a si mesmo, independentemente se elas se prestarão ou não à defesa de algum direito. Como dissemos anteriormente, é um instrumento que democratiza as informações que o governo possui a respeito de uma pessoa e permite a correção delas se inexatas. Importante destacar ainda que o habeas data não se destina à tutela do direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, garantido pelo inciso 33 do artigo 5º da Constituição. A recusa no fornecimento dessas informações, quando de terceiros, bem como certidões previstas no artigo 34, são atacáveis por outro remédio constitucional, o mandado de segurança. Cabe habeas data somente para assegurar o conhecimento de informações da pessoa do impetrante. Isso tem que ficar muito claro. E qual é o objeto do habeas data? O objeto do habeas data é o ato de agente ou órgão estatal ou de quem age com essa atribuição pública que inviabiliza o direito de conhecer ou retificar os dados sobre a pessoa do impetrante. Então, é o direito de se provocar ao judiciário a conceder a ordem de habeas data para que o impetrante tenha acesso às informações constantes de bancos de dados de caráter público. Então, o objeto obrigatoriamente é o ato que nega e também o direito de provocação ao judiciário para ter acesso às informações de cunho particular. E qual é a finalidade do habeas data? A finalidade do habeas data é o acesso às informações sobre o indivíduo e a proteção da verdade dessas informações contida nos registros de caráter público. O habeas data se presta então a três objetivos. O primeiro deles é assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. O segundo é viabilizar a retificação de dados, na hipótese de não opção por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E o terceiro objetivo é a obtenção de uma ordem judicial
para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre o dado verdadeiro, mas justificável, que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, o objetivo, claro, são vários aí, de assegurar conhecimento de informações, de garantir a veracidade de informações e de garantir a troca, a correção dessas informações quando inconsistentes. E a competência? Qual é a competência para julgar esse tipo de ação? Segundo Eli Lopes Meirelles, os juízos competentes para o processo de julgamento do habeas data estão indicados na Constituição Federal, assim distribuídos. Compete ao STF processar e julgar em recurso ordinário habeas data decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, conforme artigo 102, inciso 2, alínea A, e originariamente cabe ao STF processar e julgar o habeas data contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal, conforme previsão do artigo 102.1, alínea D. Já o STJ compete julgar o habeas data contra atos de ministros de Estado ou do próprio Tribunal, conforme a Constituição prevê no artigo 105.1, alínea B, e compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente o habeas data contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal, por força do artigo 108, inciso 1, alínea C da Constituição, e compete aos juízes federais processar e julgar habeas data contra ato de autoridade federal, exceto nos casos de competência dos tribunais federais, conforme artigo 109, inciso 8, e compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar em recurso ordinário os habeas data denegados pelos tribunais regionais eleitorais, conforme o artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5. Já a Justiça Estadual, cabe à Constituição do Estado prever os seus tribunais e juízes como competentes aí para fazer a análise deste habeas data no âmbito de sua atuação, de sua competência. A legitimidade ativa, por sua vez, é da pessoa física ou jurídica diretamente interessada no registro mencionado nas alíneas A e B, incisos da Constituição Federal, segundo Eli Lopes Meirelles, e não obstante o caráter personalíssimo protegido pelo habeas data, entende-se possível a impetração de terceiros, nas estritas hipóteses dos impetrantes serem herdeiros ou cônjuges surpéstite de um dos falecidos, com a finalidade de proteger a sua memória em face de dados indevidos ou incorretos. Isso é muito comum, por exemplo, um indivíduo que faleceu há muito tempo e que abre-se os arquivos dele, por exemplo, do período da ditadura militar, e quer corrigir a causa da morte, por exemplo. Nesse caso, o habeas data seria possível de impetração, sem problema algum, pelos sucessores aí, ou pelo cônjuge sobrevivente, conforme vivemos aí na hipótese de legitimidade ativa. A legitimidade passiva, por sua vez, é da pessoa ou autoridade responsável pelo registro ou banco de dados das entidades governamentais ou de caráter público. O parágrafo único do artigo 1º da Lei do Habeas Data ainda enuncia que considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária dessas informações. As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado podem conter os mencionados registros ou bancos de dados com informações acerca do impetrante. Entretanto, conforme diz a própria lei, se essa informação for de uso privativo ou não puder ser transmitida a terceiro, ou for de interesse social ou estatal o seu sigilo, o habeas data não será cabível. Do contrário, ele é plenamente cabível e a autoridade que detém esse dado pode ser a demandada, pode estar no polo passivo dessa ação. O procedimento que envolve o habeas data. Segundo o artigo 21, o procedimento do habeas data é gratuito. Isso segue o entendimento da Constituição Federal no artigo 5º, que diz que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. O habeas data é um remédio constitucional, mas protegido pela gratuidade, dada a sua importância, a sua relevância no escopo do exercício da cidadania.
Mas é necessário esclarecer alguns pontos. O interessado, antes de impetrar o habeas data, deve requerer extrajudicialmente à pessoa ou autoridade responsável o atendimento de seu pleito, antes da via judicial, portanto. O requerido, então, tem prazo de 48 horas para respondê-lo. E uma vez que responda, essa decisão deve ser comunicada em até 24 horas. O acolhimento do pleito administrativo, por sua vez, impõe ao requerido a marcação de dia e hora para que o requerente tome conhecimento dessas informações. Segundo o caput ainda do artigo 4º da Lei do Habeas Corpus, constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer a sua retificação. O requerido terá prazo de no máximo 10 dias para proceder à mencionada retificação e dará ciência ao interessado. Se não for constatada inexatidão, e se o interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato do objeto dado, essa explicação será anotada no cadastro do interessado. Então, informações aí fundamentais para entender o habeas data. Ainda no que diz respeito ao procedimento do habeas data, é importante destacar que a sua finalidade, conforme já havíamos dito, está disposta nas alíneas A e B do inciso 72 do artigo 5º da Constituição Federal e também dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 7º, conforme já abordado. Importante destacar que o artigo 8º da Lei do Habeas Data fala que a petição inicial deve obedecer os requisitos previstos no CPC. Tá? Ele faz referência ao CPC de 73, mas devemos ler sob a égide do novo CPC. Né? A segunda parte do caput do artigo 8º diz que essa petição inicial deve ser apresentada em 2 vias e os documentos que a instruem devem ser reproduzidos com cópia para a segunda via. Conforme exposto, o cabimento do habeas data na petição inicial deve ser instruída conforme os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único. O juiz, ao despachar essa inicial, ordena que se notifique o impetrado do conteúdo dessa petição, com a entrada da segunda via, apresentada pelo impetrante, com cópias de documentos, para que preste as informações que julgar necessárias no prazo de 10 dias. Se essa petição inicial for indeferida, ou lhe faltar requisitos, cabe recurso de apelação contra essa decisão. Feita a notificação pelo impetrado, o serventuário juntará aos autos cópia autêntica do ofício que lhe foi endereçada, bem como prova da sua recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Fim do prazo de 10 dias para a resposta do impetrado, o representante do Ministério Público é ouvido e apresenta os autos à conclusão para o juiz, que deve proferir sua decisão no prazo de 5 dias. O desrespeito a estes prazos acarreta ao representante do Ministério Público ou ao magistrado responsabilidades civis e administrativas. Caso o juiz decida pela procedência do pedido, ele marca data e horário para que o impetrado apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes dos registros ou banco de dados, ou apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. O recurso contra a sentença concessiva ou denegatória do habeas data será a apelação, conforme previsão do artigo 15. Se a sentença for concessiva, o recurso terá efeito meramente devolutivo, conforme parágrafo único do artigo 15. Cabe recurso de agravo, por sua vez, contra a decisão do presidente de tribunal que suspender a execução de sentença concessiva do habeas data, conforme diz o artigo 16, ou compete ao relator a instrução do processo do habeas data nos tribunais, artigo 17. Caso não haja a apreciação do mérito da causa, o pedido de habeas data pode ser renovado se a decisão for denegatória, conforme menciona o artigo 18. É preciso destacar ainda que o habeas data não se sujeita a prazo decadencial, podendo ser renovado a qualquer tempo, desde que não haja apreciação de mérito. Importante destacar ainda que os processos de habeas data têm prioridade sobre todos os outros atos judiciais
com exceção do habeas corpus e mandado de segurança, sendo que na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que foi feita a distribuição e forem conclusos ao relator. O prazo para conclusão, por sua vez, não pode exceder a 24 horas a contar da data de distribuição. Vamos falar agora de quando não é cabível o habeas data. O habeas data visa proteger direito personalíssimo do impetrante. Dessa forma, ele não serve para ter acesso a dados de terceiros, exceto se o paciente não puder ajuizá-lo e o impetrante for seu parente, e demonstre ainda a defesa do direito à privacidade desse paciente. Não cabe ainda habeas data se o impetrante não demonstrar a certeza e liquidez do direito pleiteado. Não cabe também se não houver o prévio requerimento extrajudicial do habeas data, salvo no habeas data preventivo. Também não se presta contra informações protegidas pelo sigilo em favor do interesse público, conforme o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Se o interesse for particular, cabível será, portanto, o habeas data. Caso seja coletivo, será cabível o mandado de segurança. E se o interesse estiver protegido pelo sigilo, não cabe a nenhum dos dois. Aí, nesse caso, teria que se ingressar com uma ação própria para tentar provar a necessidade desse direito e, quando da sentença, quando do trânsito em julgado, o acesso a esse direito caso vença. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, assim você não perde conteúdo nenhum na medida que for sendo lançado. Comente, compartilhe, deixo aqui links e fontes para você saber mais. Até o próximo vídeo.